meus queridos, muito boa noite, professor André aqui na área, né? Dando continuidade sobre a parte aí de logaritmos e vamos aprofundar, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre função logaritmo, né? Que é um tema também bastante recorrente sobre essa parte aí de logaritmo. E não tem como nós entrarmos no conteúdo, né? Sem nós revisarmos as propriedades de logaritmo. Primeiro, vamos falar da função logaritmo, né? A variação entre grandezas, relação entre variação exponencial e logaritmo, né? Que é o nosso tópico da aula de hoje. E o nosso objetivo é interpretar o logaritmo em funções que descrevem fenômenos de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a magnitude de abalo sísmico e valores de decaimento da atividade nuclear de uma substância radioativa ao longo do tempo. Então, gente, esses tópicos aí, que é sobre, principalmente, terremotos. Terremoto tem muitas questões, essa contextualização, envolvendo esse tópico aí de terremoto, gosta de envolver essa parte de logaritmo, função logaritmo. Beleza? Com muitas resoluções aqui de questões. Agora, primeira coisa, para nós entrarmos aqui nessa parte de logaritmo, o aluno ele tem que lembrar de quê? O aluno ele tem que lembrar das definições. Como assim, professor, definição? Ele tem que saber qual a definição de logaritmo. Por exemplo, eu tenho um log de b na base A, isso aqui é igual a um número que a gente não sabe, a gente chama aqui de x. Sempre você vai fazer esse trajeto aqui, ó, no sentido anti-horário, que esse elevado a esse aqui é igual a esse aqui de cima. Sempre aí no sentido anti-horário. A elevado a x é igual a b. Qual é a condição de existência? A e B ele tem que ser o quê? Positivo. E o A tem que ser o quê? Diferente de zero. Beleza? A nomenclatura. O A é a base. B, logaritmando. E o X é o logaritmo de B na base A. Beleza? Essa é a definição de logaritmo. Bora botar umas situações aqui para vocês aqui. Por exemplo, professor, quanto é que é o log de 16 na base 2? Log 16 na base 2. Sempre vamos igualar isso aqui a um número, uma letrinha, que a gente não sabe. Que fica log 16 na base 2. Resolvendo, fica 2 elevado a x é igual a 16. Sempre você vai aonde? No sentido anti-horário. Fica, ó, esse elevado a esse é igual a isso aqui de cima. Beleza? Professor, mas quem é esse 16? 16 é 2 elevado a 4. Com isso, o resultado desse log, x igual a 4. Portanto, o log de 16 na base 2 é igual a 4. Outro exemplo. Professor, quanto é que é o log de 9 na base 3? Fica log de 9 na base 3 é igual a x. É um resultado que a gente não sabe ainda. Aí a gente usa a definição. 3 elevado a x é igual a 9. Com isso fica 3 elevado a x. Aí, por isso, quando a gente está falando na parte de logaritmo, a gente viu o quê? A potenciação, a gente viu lá a função, a equação exponencial, para a gente poder entrar na parte do logaritmo. Com isso, o x aqui é igual a 2. Beleza? Portanto, o log de 9 na base 3 é igual a 2.
Beleza? Agora, vamos falar aqui alguns casos específicos para tu ganhar tempo na resolução de algumas questões. Por exemplo, toda vez que for um logaritmo e lá em cima for o log de 1 em qualquer base, o resultado sempre vai ser o quê? O resultado sempre vai ser 0. Outra, log de A na base A. Quando for igual esses dois aí, o resultado é o quê? É 1. Outra, log de A na base A, só que esse A está elevado a um expoente. Quando for igual a esses dois aí, o resultado sempre vai ser aquele expoente ali do meu logaritmando. Agora os logaritmos decimais, que é onde o Enem gosta muito de cobrar essa parte de logaritmos decimais. Gente, logaritmos decimais, se eu tenho um log de A na base 10, se aparecer alguma questão, log de A, log de 5, log de 3, o log de 2, a questão ela não tem aquela obrigatoriedade de especificar qual a base, quando a tua base for decimal. Logicamente a base é o quê? Base 10. Então isso aqui é a mesma coisa. Log de A na base 10 é a mesma coisa que log de A. Logaritmos neperiano, né? Neperiano, que tem, é o log de A nessa base E, que é a mesma coisa que o ln de A. Também tem muitas questões nos vestibulares que falam ln de A. Tu já sabe que está falando o quê? Do logaritmo neperiano, que a base é esse E. Beleza? Bora lá. Por exemplo, se eu tenho o log de 1 na base 5, mais o log de 7 na base 7. Quanto é que dá esse resultado? O log de 1, logicamente, você sabe que vai dar 0. E quando esses dois forem iguais, o resultado dá 1. E 0 mais 1, com certeza, é 1. Essa expressãozinha aí. Agora, outro exemplo. Quanto é o log de 100 menos o log de 0,01? Professor, mas nessa questão aqui, ele não me diz quem é a base. Se ele não especificou a base lá na questão, tu já sabe que está falando de quê? Base decimal. Então a base é quem? É o 10. Que fica a solução, o log de 10 ao quadrado, menos o log de 10 elevado a menos 2. Que isso aqui é igual a 2 menos 2, que fica 2 mais 2, que é 4. Beleza? Então, falando aqui algumas particularidades, né? Alguns casos específicos sobre essa ideia de logaritmo. Propriedades. Rapaz, essas propriedades nós vamos precisar muito para a gente entrar na parte de função logaritmo. Que não adianta. Quando a gente for resolver uma função logaritmo, você tem que saber as propriedades. Tem que saber algumas particularidades até para você ganhar tempo em determinadas questões. Primeiro, gente, o log do produto, ele se transforma em quem? O log do produto, ele se transforma na soma. O log do produto, ele se transforma na soma. Log de B vezes C é igual ao log de B mais o log de C na base A. Outra, o log do quociente, que é a divisão. O log de B dividido por C. O log do quociente se transforma na divisão, na subtração, que fica o log de B na base A menos o log de C na base A. Então, produto se transforma na soma. A divisão se transforma na subtração. Beleza? E essa aqui que é a potência, né? Onde está levado aqui um expoente qualquer. Sempre esse cara que está aqui em cima, ele passa para cá, multiplicando. O log de B elevado a N na base A, esse N, ó, ele passa multiplicando esse logaritmo.
Propriedade muito importante para a gente resolver muitas questões de função logarítmica. Por exemplo, a questão me disse, na verdade, que o log de 2 é m, o log de 3 é n e o log de 5 é p. Determine em função de m, n e p o valor de... Quanto é que é o log de 6? Pessoal, mas a questão não me deu o log de 6. Mas tu tem que usar uma estratégia. Ou tu vai multiplicar, ou tu vai dividir, ou tu vai colocar em forma de potência para a gente poder usar as propriedades. 6 decompondo, fatorando, é 2 vezes 3. Pessoal, mas por que eu não botei 1 vezes 6? Porque não ia adiantar de nada, porque eu não tenho nada na minha questão falando sobre o 6. Então, log de 2 vezes 3, log do produto se transformou na soma. Por isso que é o log de 2 mais o log de 3. Por isso que ficou quem? M mais N. Outro exemplo. Log de 2,5. Eu vou usar a estratégia que eu tenho lá na questão. 2,5 é a mesma coisa que 5 dividido por 2. E o log da divisão se transforma aqui na subtração. Por isso que ficou o log de 5 menos o log de 2, que ficou igual a P menos N. O log de 81, se você fizer a fatoração, a decomposição, 81 é 3 elevado a 4. Ah, professor, e esse 4, que ele está aqui em cima, ele passa para cá multiplicando. É 4 vezes o log de 3. E o log de 3 a questão me deu, que é N. Por isso que ficou igual a 4N. Então, essas propriedades que são, digamos, as principais. Produto, do quociente e da potência. Fica ligado nessas propriedades aí. Agora, vamos entrar na função logarítmica de base A. Beleza? Entrando na parte da função logarítmica. Agora, o que é que vocês têm que saber? Se eu tenho um número real A, e A maior do que 0, e tem que ser diferente de 1, chama-se função logarítmica de base A função de f nos reais, em R, é a seguinte lei de formação. F de x é igual ao log de x na base A. Aí nós temos aqui, ó, log de x na base 2. Aí quando o x for igual a raiz de 2, dá quanto o resultado? Quando o x for igual a 4, 0,5, e ali está no outro balãozinho, né, no meu diagrama, mostrando ali qual o resultado que dá. São exemplos de função logarítmica. Log de x na base 3, de x na base 10, x na base E, x na base 1 sobre 4. Tudo isso aqui são exemplos de função logarítmica. Tu lembra quando a gente estava falando de função do primeiro grau? Como é que é a lei de formação de uma função do primeiro grau? F de x igual a x mais b. Como é que é o formato de uma lei de formação de uma função quadrática? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Como é que é o formato da função exponencial? Eu já tinha falado com vocês. F de x é igual a elevado a x. E da função logarítmica, f de x é igual log de x na base A. Beleza? Agora, eu tenho dois tipos de gráfico, assim como também tenho nas outras funções. Quando é que uma função é crescente, quando é que uma função é decrescente. Uma função é crescente, o bizu, a dica, é quando a tua base é maior do que 1. Quem é essa base ali? Vamos já identificar quem é a nossa base. Eu tenho log de x na base 2. Minha base ali é 2, ela é maior do que 1. Então, já sei que se trata de uma função
acrescente. Pessoal, o que é uma função acrescente? À medida que o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Aumenta x, aumenta o y. É uma função crescente. Se eu diminuir o x, o y também diminui. Esse que é o formato de uma função crescente. Coloquei aqui um exemplo. F de x é igual ao log de x na base 2. Bora ver como é que é o formato desse gráfico. Gente, aqui é o formato do gráfico de uma função logarítmica, onde ela é crescente por conta da nossa base. Y, como é que eu vou saber quais são os pontos que eu vou colocar aqui? Você vai atribuindo valores. Quando o x for 4, o x for 2, quando o x for 1. Eu tenho aqui esses 5 pontos que eu identifiquei aqui no meu gráfico. Quando o x for 4, por exemplo, vou fazer alguns aqui. Fica o log de 4 na base 2, que é 2. Por isso eu tenho um ponto A, que é 4 e 2. Quando o x for igual a 2, fica o log de 2 na base 2, que é 1. Então eu tenho esse outro ponto que é o B, que ele é o ponto aqui, ó. Eu tenho esse ponto A, que ele é o 4 e 2. Eu tenho esse ponto B, que é 2 e 1. E eu tenho esses outros. Quando o x for igual a 1, eu vou atribuindo aí valores. Esse, como eu já disse, é o formato do gráfico da nossa função que logaritma, no caso que ela é o quê? Crescente. Agora, professor, quando é que uma função ela é dita decrescente? À medida que você vai aumentando o x lá no teu gráfico, o teu y ele vai diminuindo. Ou, quando você vai diminuindo o y, o x, o y ele vai aumentando. É o contrário, na verdade, né? Por exemplo, eu tenho f de x igual log de x na base 1/2. Observe que tua base ela é menor do que 1. A base ela é 0,5, que é 1/2. Se ela estiver nesse intervalo, que é entre 0 e 1, ela será o quê? Decrescente. Sabe como é que é o formato, como é que é o gráfico de uma função decrescente, no caso, a função logaritma? Está aqui o gráfico. Eu também atribuí valores, peguei os mesmos pontos ali. 4, 2, 1, 1/2 e 1 sobre 4. Olha como é que ficou o formato agora do meu gráfico. Fazendo ponto, log de 4 na base 1/2, o resultado deu menos 2. Quando o x for 4, quem vai ser o y? O y é igual a menos 2. Está aqui o ponto A. Quando o x for 2, o y é igual a menos 1. Está aqui meu ponto B. E o ponto C, quando for x igual a 1, o resultado dá 0. O ponto D é 1/2 e 1. E o ponto E é 1 sobre 4 e 2. Aqui nós temos o formato do gráfico da função logarítmica, no caso, decrescente. Beleza? Agora, que eu quero que vocês entendam sobre o comparativo que nós temos, a relação que tem na função logarítmica e a função exponencial. Eles explicam, muitos autores aí, que a função logarítmica, por meio da função exponencial, acontece se a função exponencial ela tem essa seguinte lei de formação, né? A elevado a x. E a gente inverte e encontra a nossa função logarítmica. É como se fosse o inverso da função exponencial. E vice-versa. Beleza? Agora, tá aqui. Coloquei aqui um exemplo do gráfico. Uma de função exponencial. Essa aqui é de função exponencial. Que é isso aqui, um exemplo. A elevado a x.
Essa aqui é uma função crescente, função exponencial. E eu tenho essa minha outra aqui, log de x na base a. Onde esse meu a é maior do que 1. E ali também, aqui é uma função crescente, logaritmo, e a exponencial também. Então fica assim, uma para um lado e outra lá para baixo. Essa é como se o inverso da outra. A função logaritmo e a função exponencial. Beleza? Agora, eu quero que vocês tentem responder. Estabeleça o domínio de cada uma dessas funções. Só o que é o domínio? Lembra que numa função logarítmica, aquela parte lá de cima, que é o logaritmando, tem que ser positivo. Tem que ser maior do que zero. Beleza? Vou dar aí 2 minutinhos na tela para a primeira questão. Bora lá, né? Então, gente, quando eu falo em domínio, eu até gosto de usar uma linguagem que fica mais fácil para vocês entenderem. São os valores que o x pode assumir dentro da função. Que tem determinadas funções que tem uma restrição. Não dá para o g assumir qualquer valor naquela função. Por exemplo, aqui na letra A. O que é que nós temos aqui na letra A? Na letra A, nós temos o log de x menos 1 na base 5. Minha base está de boa, está tranquilo. Essa parte ali em cima do logaritmando, qual a restrição que nós temos ali tem que ser positivo. X menos 1 tem que ser maior do que 0. Passo o menos 1 para lá. X tem que ser maior do que 1. Beleza? Como é que seria aqui o domínio? Domínio. X pertence aos reais. Tal que o x tem que ser maior do que 1. Beleza? Agora, como é que eu faria aqui a letra B, professor? A letra B, minha base também está de boa, é positiva, está entre 0 e 1, tranquilo. Vamos se atentar só a essa parte aqui, ó. Nós temos o log de 3x menos 2 na base 1 meio. O
que é que tem que estar ligado? Bem ali no logaritmando, que é o 3x menos 2, tem que ser positivo. Então, 3x menos 2 tem que ser maior do que 0. Passa o menos 2 para lá. Fica 3x maior do que 2. Com isso, o x tem que ser maior do que 2 terços. Mas não pode até pensar. Se tu pensar um número menor do que 2 terços, menor do que 2 terços, por exemplo, tu vai encontrar o resultado negativo e não pode. Beleza? Quem seria a nossa resposta? O domínio. Domínio. X pode assumir qualquer valor nos reais. Só que ele tem que ser maior do que 2 terços. Porque se for menor, meu amigo, aí já era. Beleza? E aqui na letra C, eu tenho y igual log de x ao quadrado menos 9. Então, nós temos aqui na letra C o log de x ao quadrado menos 9. A nossa base aqui é o 4. Beleza. Que boa. Tranquilo. O que é que nós temos aqui? O x ao quadrado menos 9 tem que ser maior do que 0. Fica x ao quadrado maior do que 9. X, botar aqui igual, a raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Agora vamos imaginar aqui essa equação do segundo grau, né? Concavidade para cima. Nós queremos essa parte aqui, ó, positiva, que são os números menores que menos 3 ou os números maiores que 3. Beleza? Os números menores que menos 3. Se a gente for pensar, por exemplo, um número menor do que menos 3, qual é o nosso domínio? X pertence aos reais. Tá o quê? Ou esse x tem que ser menor do que menos 3, ou o x tem que ser maior do que 3. Por exemplo, vou pensar no número menor do que 3, o 2. 2 elevado a 2 dá 4. E 4 menos 9 dá menos 5. Então, não pode ser negativo ali. Aí os alunos pensam, mas por que não pode ser negativo? Gente, porque não tem como você pegar um número e elevar o expoente e ele dar um resultado negativo. É impossível isso aí. Por isso, a definição do nosso domínio tem que ser o quê? Positivo, o logaritmo. Tanto o logaritmando como a base. Agora, vamos entrar aqui em questões de função logarítmica. Beleza? Vamos aqui para a segunda questão. 2 minutinhos aí na tela para a segunda questão. Fique bem atento na definição.
bora lá, né? Eu tenho essa função f de x, que é igual ao log de x na base 2. E eu tenho essa outra função g de x, que é o log de x na base 3. A lei de formação das duas funções f de x e g de x, ele quer saber o f de 8 menos o g de 9. Então, logicamente, o que é que nós vamos fazer? Lá na minha função f, eu vou substituir o x por 8. Quem que é o f de 8? Vamos lá, fica o log de 8 na base 2. Isso aqui é igual a quem? A um resultado x, né? Usando a definição, esse elevado a esse, é igual a isso aqui de cima. Fica 2 elevado a x igual a 8. Colocando 8 na base 2, é o quê? 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3. Com isso, o nosso x, que é o resultado, né? O x é igual a 3. Eu vou chamar aqui até de outra letrinha, né? Para ficar melhor. A gente chamou ele de y, de x, né? Vou chamar aqui de y para a gente fazer a diferença. Vou chamar até de a também. Vou chamar aqui de a, para ficar diferente dali. 2 elevado a a. Aí nós temos aqui um a igual a 3. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Agora eu tenho log de 9 na base 3. Então agora eu vou substituir na minha g de x. Isso aqui é igual ao resultado que eu vou chamar o resultado aqui de b. Fica 3 elevado a b é igual a 9. Fica 3 elevado a b é igual a 3 ao quadrado. Com isso, o resultado disso aqui dá 2. Professor, o que é que eu vou fazer agora? A gente observa que ele quer saber a diferença entre eles. Quanto é que é 3 menos 2 é igual a 1? Que com certeza está na letra B de bola. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Olha aqui, gente, eu já vi muitas, repetir várias vezes, esse tipo de questão no Enem, nos vestibulares aí da nossa vida. Envolvendo essa parte aqui de função logarítmica. Beleza? Durante os estudos sobre o crescimento de uma determinada árvore, foi possível modelar o crescimento dela no decorrer do tempo, por meio dessa função. AT, na verdade, é igual a 1 mais o log de 5 mais t na base 3. O t é o tempo em anos e a é a altura em metros. Sendo assim, podemos afirmar a altura dessa árvore após 4 anos. Então, o que é que nós vamos fazer? A dica para vocês tentarem resolver agora. No lugar do t, nós vamos substituir ele por quanto? Vamos substituir ele por 4. Aí nós vamos encontrar a altura. Beleza? 2 minutinhos aí na tela para a questão 3.
Bora lá, né? Galera aí de São Pedro do Piauí, anexo Brejo. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos substituir esse T aqui por 4. Como é que vai ser essa altura aí? Fica a altura vai ser igual 1 mais o log de 5 mais 4 na base 3. Meu amigo Ardilei Júnior, rapaz, é uma satisfação. Lembrarei de você agora, viu? Muito bem, garoto. Você está por aqui. A altura vai ser igual a 1 mais o log de 9 na base 3. Beleza? Muito bem, rapaz. O Lucas também. Rapaz, botei fé agora, viu? Cadê os demais? O log de 9 na base 3, como é que a gente resolve isso aqui? Usa o quê? A definição. Ianca. Rapaz, tá a galera todinha aí do... Botei fé demais. Ianca, o Lucas, Odirley, galera em peso aí do segundo B. Bora lá. Primeiro eu vou resolver aqui o log de 9 na base 3. Isso aqui é igual ao resultado que a gente não sabe, que é igual a x. Beleza? Muito bem, Ianca. Que fica 3 elevado a x igual a 9. 3 elevado a x igual a 9. O que é o 9? É 3 ao quadrado. O A é igual a 1 mais 2. Por quê? Porque fica x aí igual a 2. 1 mais 2, logicamente, é igual a 3 metros. Então, a altura que essa árvore vai atingir após 4 anos, com certeza aí é a letra D de dado. Então, gente, esse tipo de conteúdo aqui envolvendo logaritmo, a gente vê agora aqui no finalzinho aqui da primeira série, sempre vem caindo no nosso vestibular no Enem. Agora, não adianta a gente estar falando aqui sobre a função logaritmo se você não sabe as propriedades do logaritmo. Primeiro, logicamente, a definição, né? Eu tenho aqui o log de 9 na base 3, usei ali a definição. Eu tenho aquelas outras 3 propriedades que eu falei. O log do produto, o log do quociente e o log da potência. Produto se transforma na soma. Quociente se transforma na subtração. E o log da potência, lembra que aquele expoente, ele passa multiplicando o logaritmo. Essas 3 são as que eu nem mais gosto de cobrar. Tem questões lá no Enem que ele vai te dar um texto enorme falando do logaritmo. Geralmente ele gosta de fazer a contextualização com o quê? Com a questão dos terremotos, lá da escala Richter. Ele gosta de fazer essa contextualização. Porque dá para utilizar logaritmo nesse tipo de questão. E como eu disse, não adianta a gente estar falando de logaritmo se você não sabe as propriedades de potenciação. Se você não sabe resolver equação exponencial. Você tem que saber as propriedades afiadíssimas. Tanto na parte de potenciação, como na parte de radiciação. Porque tem questões que tu dá com um número dentro de uma raiz quadrada, tem que tirar ele e colocar na forma de potência. Não adianta, tem que saber as propriedades. Muito bem, Ardilei Júnior. Muito bem. Para a gente poder aplicar aqui nos logaritmos. Lembrando lá da parte da definição aí de logaritmo e as propriedades. Por quê? Como eu disse, a questão 3 aqui, eu já vi várias e várias vezes cair esse tipo de questão nos vestibulares. Beleza? Então, gente, daqui a pouquinho, a gente retorna
nossa aulinha aí, falando aí sobre, deixa eu ver, Mini, beleza? Daqui a pouquinho a gente retorna, resolvendo aí mais questões aí de função logaritmo. Até daqui a pouco.